nessa noite mais uma vez para prestar ao nosso Deus um culto de louvor e adoração e aprendermos mais uma porção da sua palavra. Abra suas Bíblias, livro de 1 Reis, capítulo de número 8. A partir do verso 1, nós vamos nos prender nesse capítulo até o verso de número 60. Até o verso de número 54, mas não vamos ler todo. Apenas alguns trechos que quero destacar junto com a igreja aqui. Amém? 1 Reis, capítulo 8, vou fazer menção só do primeiro versículo, que diz assim: Então consagrou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca do conselho do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião. Amado Deus, mais uma vez nós aqui estamos em Tua presença para aprender, ó Deus, de Ti e aprender mais uma porção da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, por bondade, graça e misericórdia, nós clamamos e pedimos que o Senhor continue manifestando sobre nós a Tua graça e a Tua presença, e que em nós o Teu Espírito Santo produza transformação, que sobre as nossas vidas repouse as Tuas mãos e o Teu Espírito Santo nos transformando a cada dia para que possamos continuar louvando, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Continua conosco nessa noite e abre-nos, ó Deus, eu te peço mais uma vez a porta da palavra, Jesus, porque de nós mesmos nós nada temos e nada podemos fazer, mas contigo, Senhor Jesus, cremos que somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Por isso, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, continua falando conosco. É o nosso pedido nessa noite e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós comentamos sobre a forma com que Davi trazia a arca, e na verdade comentamos sobre um personagem bíblico chamado Obed-Edom e como Deus trabalhou na vida daquele homem através da arca. Deus o abençoou em tudo, nos 3 meses que a arca permaneceu na casa desse homem. O tempo passou, Davi morreu e ele agora tem seu filho Salomão, depois de muita confusão, vamos dizer assim, porque o seu próprio irmão Adonias usurpa o poder e tenta e se autoconsagra como rei sobre Israel, e Davi bastante doente. E aí Betseba, junto com o profeta Natan, vai interceder e Davi é levado, Salomão é levado à presença de Davi, e Davi consagra a Salomão como rei de Israel, e Davi dá algumas instruções para Salomão, e essas instruções eram que Salomão andasse na presença de Deus e não deixasse se desviar do propósito de Deus na vida dele, porque ele teria uma grande obra a ser realizada, que era a construção do templo. Até então a arca do Senhor vivia debaixo de uma tenda, e Davi intentou construir um templo para colocar a arca, um lugar para colocar a arca da aliança. Deus não permitiu, mas Salomão ele constrói esse tabernáculo ou esse templo, e a arca de Deus é levada para aquele lugar, e há uma manifestação muito grande do poder de Deus no dia em que a arca da aliança ela sobe a Jerusalém e ela é colocada no lugar santo do santo, no lugar santíssimo, através de um culto ritualístico, vamos dizer assim, de adoração e louvor e sacrifício, porque o povo, quando ia a Jerusalém, eles iam com esse propósito de sacrificar, e Salomão ele não comete o mesmo erro que o pai dele comete na primeira vez quando manda buscar a arca lá em Kiriat-Jearim. Muito pelo contrário, ele prepara todo o corpo sacerdotal, ele cumpre a lei, e a arca chega
em segurança até o templo, e no dia da inauguração do templo foi um dia de bastante festa, um dia de bastante alegria, porque o verso número 2, do capítulo 8, de 1 Reis, diz assim: todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, e no mês de Etanim, que é o 7º mês, e vieram todos os filhos de Israel e os sacerdotes e alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Ou seja, aqui para Salomão, irmãos, é missão dada, missão cumprida. Porque Salomão, quando ele assume o trono de Israel, ele vem com essa missão. Mas aí a missão de Salomão terminou aí? Não. Porque quando Deus, irmãos, ele nos abençoa, isso não significa que a obra vai parar por ali, ou chegou no limite da nossa vida. Vou pegar um exemplo, para ser mais prático, né? Quando Deus ele faz uma promessa de salvação na vida de alguém, que vai salvar um parente. Por exemplo, é muito comum irmãs que os seus esposos não são crentes, o que elas fazem? Elas oram até que Deus salve o marido, até que Deus traga ele para a presença do Senhor Jesus. E do outro lado também acontece quando os homens não se convertem e as esposas não se convertem, o que os irmãos fazem? Eles vão orar por sua esposa, para que Jesus venha salvar e venha trazer o mundo de pecado e trazer para a presença dele. E Deus ele vai lá e faz a obra, ele conclui a obra, ele cumpre o desejo do coração do ser humano, da pessoa que clama. Aí pergunta, depois que Jesus salva, é necessário parar de orar? Não. É necessário parar de clamar? Alguém está clamando por uma porta de emprego, e Deus abre a porta de emprego, agora não vou orar mais, porque Deus já fez o que eu estava pedindo, já supriu a minha necessidade, então eu não preciso mais de Deus. É por isso que eu faço a distinção, irmão, dessa palavra de eu preciso de Deus ou eu dependo de Deus. Se a gente for fazer a distinção dessa palavra, precisar é só por uma questão de momento. Por exemplo, eu preciso de uma boa blusa de frio. Por que uma boa blusa de frio? Porque está frio. Então eu preciso sair no vento, eu preciso estar agasalhado. Mas quando o frio passa, eu já pego essa blusa, eu coloco ela no guarda-roupa, nem lembro que ela existe. Agora, o que é depender, irmãos? Depender é você não conseguir viver sem. Você não consegue viver sem. Então, depender de Deus é exatamente isso. Nós, como dependência de Deus, não conseguimos viver sem Ele. Porque se o ser humano achar que ele é capaz de viver sem Deus, ele está, infelizmente, fadado a um fracasso terrível na vida dele. Porque ele se acha autodependente. E não existe, irmãos, na face da terra, por mais que o homem se diga, eu sou ateu, graças a Deus eu não creio em Deus. A gente vê muito essa discussão nas redes sociais, alguém que descobriu a partícula de Deus, alguém que descobriu o lugar que tem o dedo de Deus, e aquela balela toda, e outros afirmam categoricamente que Deus não existe, e que tudo foi obra do acaso, que ele vive no mundo por ele mesmo, por si só, mas mal ele sabe que vai chegar um dia que ele vai ter um encontro com esse Deus face a face. Mesmo que ele não creia na existência de Deus, isso não vai impedir com que ele um dia esteja diante do Criador dos céus e da terra, e aí ele vai ver a olho nu que de fato Deus existe, mas aí será tarde demais. Porque Deus ele se revela todos os dias para nós, ele se revela no ar que nós respiramos, ele se revela no momento em que nós abrimos os nossos olhos, quando no raiar de um novo dia, e cada dia que amanhece na nossa vida é uma esperança que brota no nosso coração de que iremos terminar esse dia e iremos glorificar o nome santo do Senhor. Isso é esperança, isso é fé, que nós desenvolvemos essa fé todos os dias. O homem não é independente de Deus. Então Salomão, aqui ele
inaugura o templo, ele cumpre essa promessa, né? Ele é o agente cumpridor dessa promessa, que Davi queria que essa promessa acontecesse na vida dele e não foi possível, mas o seu filho aqui está dando continuidade. Uma promessa que Davi fez, um voto que Davi fez ao Senhor, e agora o seu filho Salomão está cumprindo. E a gente vê aqui, entre os capítulos 6 e o capítulo 8 de 1 Reis, um grande mover de Deus no meio do povo de Israel, pela presença da arca, pela presença de Deus no meio do povo, manifestação do Espírito Santo de Deus sendo derramada, as pessoas contemplando a glória de Deus, homens devotados a uma vida de adoração. No caso de Obed-Edom é um exemplo, com mais de 70 homens ali preparados 24 horas por dia para estar sempre louvando ao Senhor, porque Davi organiza todo um ritual de culto como deveria funcionar. Então a tenda da congregação antes de setembro se tornou um lugar onde 24 horas as pessoas podiam ir. A igreja sempre aberta, se fosse no dia de hoje, a igreja sempre aberta 24 horas, tinha sempre alguém ali para atender alguém que chegasse aflito ou querendo oferecer a Deus ali algum sacrifício, ou dar uma oferta, ou oferecer o seu culto a Deus ali. Tinha sempre alguém atendendo, tinha sempre alguém adorando ao Senhor Jesus. Então o tempo era um tempo de regozijo, era um tempo de muita festa, e Salomão vai culminar com essa festa quando ele tem uma oportunidade de orar ao Senhor no dia da inauguração do templo em Jerusalém. Ele vai tomar algumas atitudes que nos surpreendem, as atitudes de Salomão. E dentro dessas atitudes que Salomão toma diante de Deus, ele vai buscar ao Senhor, ele vai diante de todo o povo de Israel, ele vai dobrar os seus joelhos diante da tenda da congregação, diante da arca da aliança, e ele vai suplicar a Deus e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia feito. E aí no verso de número 12 do capítulo, ele diz: então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente que edificaria uma casa para morada e assento para a tua eterna habitação. E então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para lhe estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo, o povo de Israel. Ou seja, Salomão ele tem na sua mentalidade de que Deus não estava preocupado em ter um lugar para ele habitar. Por que isso? Porque a própria Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas qual o propósito de se construir então um templo e colocar a arca ali se Deus não habita em templo feito por mãos humanas? O propósito da construção desse templo, irmãos, é exatamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque o povo de Israel tinha uma presença do Espírito Santo de Deus no meio deles? Tinha, por causa da presença da arca. Então eles estavam procurando um lugar melhor, um lugar mais adequado, que fosse um ponto-chave para que o povo viesse ali e adorasse ao Senhor. Então, se podemos enxergar uma proposta aqui, é esse. Primeiro, glorificar o nome santo do Senhor. O segundo propósito é dar à nação de Israel as condições necessárias para que o povo tivesse também a mesma liberdade de estar no templo, de estar na tenda da congregação, de estar no templo agora, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor e honrar a esse Deus. Então Salomão ele procura fazer para Deus o quê? O melhor. Ele não procura fazer para Deus as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Ele procura, se você pegar na sua Bíblia e começar a ler os materiais que eram usados, mármores, madeiras de primeira, mármore, granito, pedras que para aquele período era caro, e até hoje é caro. Uma pedra de mármore, esse que é dona de casa sabe aí, vai fazer, se você for fazer uma
uma mudança na sua casa ali, querer uma pia de mármore mesmo na sua cozinha lá, ou uma pedra de mármore, pode preparar o bolso, o negócio é caro. Colocar um piso de mármore nessa igreja aqui, por exemplo, se o porcelanato é caro, você imagina um piso de mármore, o valor que é. Então Salomão, ele procurou fazer de tudo para o templo, para do bom e do melhor. Ele não pegou qualquer material, não pegou qualquer coisa para fazer. Então, por isso nós temos que aprender que o que nós temos que oferecer a Deus, irmãos, tem que ser sempre o melhor. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser sempre o melhor de nós. E esse melhor de nós não está incluso aqui em valores monetários, mas é o quanto nós nos esforçamos para desenvolvermos os nossos talentos para o benefício da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, para o estabelecimento da obra de Deus na face da terra. Porque nós já temos o Espírito Santo, sim ou não? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, sim ou não? Não habita? Então, se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, nós não temos qualquer coisa dentro do nosso coração. Nós temos o Espírito Santo, e se nós temos o Espírito Santo, nós temos que procurar da melhor maneira agradá-lo. E nós só podemos agradar a Deus quando nós começamos a caminhar com a nossa vida embasado na palavra de Deus. Então Salomão, ele tem em mente aqui que Deus não estava preocupado com a glória daquele templo, materialmente falando, que quando a rainha de Sabá foi observar o templo, a construção, tudo aquilo ali depois de inaugurado, e que viu também a sabedoria de Salomão, a mulher ficou de boca aberta, a ponto dela dizer assim: olha, o que eu via falar não é nem a metade do que eu vi aqui. De tão glorioso que era esse templo, porque Deus havia derramado uma bênção sobre o povo de Israel, uma prosperidade tão grande sobre esse povo, que no tempo em que estava construindo o templo, a prata era a coisa que se achava no chão, que não tinha valor de nada. Tamanha era a abundância de viveres que Deus havia reservado para o seu povo. Mas o que me chama a atenção é que Salomão não se prende com isso. Porque eu consigo ver isso aqui nesses textos que nós lemos, por quê? Porque ele naquela inauguração, festa, poder de Deus, manifestação do Espírito Santo de Deus, o culto que Salomão está oferecendo a Deus é um culto racional, não é um culto de êxtase em que a pessoa perde a noção do seu próprio sentido e simplesmente, o culto hoje dava uma bênção, mas o que Deus falou? Não sei, eu senti tanto poder que eu nem sei nem onde ler o versículo. E culto não é isso, irmãos. O culto, ele é racional, ele é feito com entendimento, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus e saber quando Deus está mandando uma palavra de bênção para nós e saber também quando Deus está mandando para nós uma palavra de correção. Porque muitas das vezes o pregador está aqui empolgado, falando, aí ele está falando do inferno, e se você não se converter, você vai para o inferno, e se você não largar de pecar, você vai para o inferno. Aí o crente desatento, ele está lá atrás dizendo: glória a Deus, não, irmão, você está dizendo glória a Deus porque ele vai para o inferno? Não. Isso é culto sem entendimento. Então por isso nós prezamos pela palavra, porque a palavra, ela nos dá essa racionalidade sem perdermos o nosso sentido e sem perdermos o nosso vínculo espiritual, sem perdermos a nossa vida espiritual, o nosso contato com o Espírito Santo, porque o contato com o Espírito Santo na nossa vida é a coisa mais importante, irmão, para a nossa vida. É esse contato que nós temos que ter com o Espírito Santo, e isso não é de maneira irracional. Nós não estamos aqui tomando um chá alucinógeno que fica batendo pandeiro e zumbindo igual um zumbi para lá e para cá, sem entendimento de nada. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é aquele que dá sabedoria, é aquele que dá entendimento, é aquele que nos faz compreender a palavra de Deus. E Salomão, ele está aqui como se fosse uma espécie de um sermão, e ele está dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor havia falado para o meu pai Davi. Hoje eu estou vivendo exatamente isso. Ou seja, ele está valorizando alguém que já passou. Vamos entender isso aqui um pouco? Nós precisamos, irmãos, olhar para trás e entender que para nós chegarmos aqui, alguém pagou o preço. É o que Davi, é o que Salomão está fazendo. Olha, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor fez a promessa para Davi, o meu pai. Meu pai Davi já foi, ele já morreu, ele já descansa nos seus braços. Porém, a promessa que o Senhor fez para a vida de Davi, veio que ele nunca coloca o nome dele em primeiro plano. Ele está colocando sempre o nome dele em segundo plano. Ele está destacando a vida de quem? Ele está destacando a vida do seu próprio pai Davi, porque a promessa foi feita, de uma posteridade foi feita a Davi.
Davi se arrependeu, Deus perdoou, mas Deus não revogou a promessa, porque agora um descendente de Davi, o seu próprio filho que sai das suas entranhas, está inaugurando o templo e cumprindo a promessa que Deus havia dado à nação de Israel, agora está vivendo a promessa. Ou seja, nós nunca devemos olhar para trás, olhar para o outro e dizer assim: eu não preciso de você, eu não dependo de você. Não, irmãos, nós vamos para o céu, é todo mundo junto, um colado no outro. Então nós temos que olhar para trás e valorizar aqueles que já passaram e que já construíram uma história, e nós estamos aqui pisando sobre a história de alguém. Temos que valorizar isso na igreja, na nossa vida, porque se estamos aqui é porque alguém orou por nós, alguém intercedeu. Agora chegamos até aqui e vamos parar? Não, nós vamos dar continuidade, porque atrás na nossa frente ou atrás de nós já está vindo uma geração aí que precisa também ser cheia do Espírito Santo. Atrás de nós está vindo uma geração aí que precisa ser cheia da graça de Deus, que precisa ter responsabilidade com a palavra de Deus, que precisa ter compromisso com a palavra de Deus, que precisa ter compromisso com as promessas que Deus tem realizado para a sua igreja, que precisa ter compromisso com a verdade que é a palavra de Deus, e que essa geração que eu estou pregando hoje é que vai dar a base para essa geração que está chegando. Agora, se nós formamos uma base mal feita, a nossa geração será enfraquecida, mas queremos ter os nossos filhos fortes, sejamos verdadeiros diante de Deus, não vamos nos envolver com o pecado e aceitar o pecado de hipótese alguma, mas pregar a palavra como ela é e procurar fazer a coisa de acordo com a palavra de Deus, conforme Davi orientou a Salomão. Salomão, você faz exatamente assim. Davi deixou tudo pronto, tudo aplanado, tudo preparado, tudo no papel. Simplesmente Salomão chegou e só caminhou em cima. Irmãos, nós já temos aqui a palavra de Deus. Se nós caminharmos por cima dessa palavra ou em cima desta palavra, com certeza não há barreiras que vai se colocar diante de nós. E essa geração que está vindo atrás, que parece ser uma geração fraca, que parece ser uma geração que já não busca mais a Deus, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra, e que estão se envolvendo com o mundo e aceitando o pecado como se fosse coisa normal. Se nós hoje começarmos a pautar a nossa vida pela verdade, essa geração vai ter que olhar em nós, vai ter que ver em mim, tem que ver em você um exemplo de quê? De fidelidade a Deus. Um exemplo de fidelidade a Deus. É isso que nós precisamos passar para essa geração que está nos vendo hoje. Elas precisam ser formadas, elas precisam ter uma base. Essa base vem de quem? E a Bíblia é sempre, irmãos, no Evangelho nós não vivemos o Evangelho individualista, cada um por si, Deus por todos não. O Evangelho é um luta pelo outro, um luta pelo outro, um luta pelo outro, um se agarra com o outro e luta pelo outro. Isso é Evangelho. Evangelho não é deixar ninguém para trás, é como Paulo dentro daquele barco, e naquela tempestade batendo aquele barco para lá e para cá, aí Paulo levou e falou: Deus já me revelou que ninguém aqui vai se perder. Mas o que vamos fazer, Paulo? Vamos matar? Vocês não vão matar ninguém. Ninguém vai se perder. O barco vai se arrebentar, o barco vai quebrar. Quem não sabe nadar, quem sabe nadar, por favor, ajude o outro. Mas quem não sabe nadar, se agarra a um pedaço do barco, se agarra a um tronco. Irmão, mas de um jeito ou de outro, nós temos que dar socorro para alguém. E a igreja de Jesus Cristo, ela está na terra, é para dar socorro. E nós estamos vendo que muitos crentes, na verdade, eles estão precisando ser socorridos, porque já perderam a fé, já perderam a esperança. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tem muito crente que não está para morrer, mas ele já disse: olha, eu combati o bom combate, encerrei minha carreira e perdi a minha fé. Já não sei mais o que eu faço. Não, a palavra de Deus é: siga em frente, marche, levanta a tua cabeça, observe conforme a palavra de Deus e viva conforme a palavra de Deus, e você será fortalecido. E essa geração que está vindo aí também será renovada e fortalecida por a base que nós colocarmos nos pés deles. É interessante essa transição de geração entre Davi e Salomão. Nós vemos em Davi um homem de guerra, nós vemos em Davi um homem lutador, nós vemos em Davi um homem conquistador, nós vemos em Davi um homem segundo o coração de Deus. Agora, esse homem que é lutador, que desbrava, que conquista, ele desce a sepultura, mas ele deixa tudo pronto para que essa nova geração que vem, o projeto está pronto, é só você trabalhar, sem esforço. O que precisa de uma organização. E Salomão está dizendo: olha, meu
pensar no avivamento que estamos esperando? Porque é uma expectativa dessa geração, de um grande avivamento. Mas nós não devemos esquecer que todo avivamento ele é precedido de grande perseguição. Não se vê avivamento sem despertamento. O avivamento ele só vem após um despertamento. E despertamento não vem senão pela perseguição, senão pela luta. Quer um exemplo? Se 99% dos filhos de Teresa tivesse uma luta impossível aos olhos de muitos, essa igreja hoje estava cheia. Se tivesse. Mas os problemas estão dando para driblar. Só que nós temos o costume, como seres humanos que somos, e falhos, nós temos o costume de olharmos apenas para o nosso umbigo, para o problema que está na minha casa, para o problema que está na minha vida. Nós não levantamos os nossos olhos e começamos a contemplar e temos uma visão periférica, ou a visão 360, de olhar do lado e ver que o mundo em si, ele não está nada bem. O mundo em si, mano, não está nada bem. Você pega a história econômica, você pega a história política, você pega os países latino-americanos, você pega os países da Europa, países que foi o berço do avivamento cristão, hoje estão numa derrocada espiritual muito grande. Olhando para a nossa situação e vemos o quanto o nosso evangelho já não é mais aquele evangelho puro e simples, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, por duas razões. Primeira, porque não tem mais pregadores que pregam mais contra o pecado com mais contundência. Segundo, porque a massa agora só quer ouvir aquilo que massageia o seu coração. E aí, junto com a fome com a vontade de comer, os pregadores pentecostais ou neopentecostais, eles viram que o povo está mais interessado em prosperidade financeira do que em prosperidade espiritual, caiu na graça do povo. E hoje nós temos um esfriamento espiritual, porque já não vemos cura com toda frequência, já não vemos libertação com toda frequência. Nós vemos crente trancado dentro de casa com depressão, nós vemos crente trancado dentro de casa, jogado à própria sorte. O que você tem, irmão? Eu estou depressivo, eu estou estressado, meu coração parece que vai explodir, eu não consigo dormir direito. Por que isso? Por causa de uma ansiedade, porque, irmãos, todo avivamento é precedido de um despertamento. Então é tempo de nós nos despertarmos para buscarmos a presença do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é assim: que há de vir virá e não tardará. Os sinais estão aí. Vamos tirar essa visão mais centralizada em nós mesmos e vamos começar a olhar para o mundo e ver o que está acontecendo no mundo, e os sinais estão acontecendo dia após dia, e a cada dia que nós entramos nos meios de comunicação, seja
um livro que fala sobre guerra, código de guerra. E como é que funciona uma guerra? Tem lá o comando, eles mapeiam, durante aquele período de guerra, eles mapeiam uma região, falam, nós precisamos conquistar tal região. E aí eles vão. Aquilo ali é uma guerra, mas eles estão numa batalha. Eles estão numa batalha. E essa batalha é, onde eu chegar, onde os soldados chegam conquistando o território do inimigo, o que ele faz? Ele fica com a bandeira. Agora o soldado chegou ali, e ele ficou a bandeira do seu país ali, dizendo, esse território aqui é meu, é nosso, é conquistado. Significa que ele pode voltar para trás assobiando? Não. Porque o inimigo ainda está no campo. O inimigo ainda está nas trincheiras. O inimigo ainda está dentro dos valados, disfarçado no meio do mato. Se der um vacilo, aquela parte conquistada é perdida. Significa que a guerra não acabou. E a guerra da igreja, irmão, só vai acabar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Porque aqui nós vivemos de batalha em batalha. Nós vivemos de vitória em vitória. Mas vai chegar o dia que Jesus ele vai dar um passo nessa guerra e ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. É isso que nós temos que ter no nosso coração, essa esperança. Mas enquanto estivermos aqui, não podemos, em hipótese alguma, baixar a guarda. E o interessante da oração de Salomão aqui, ele entende isso. Ele entende isso. Agora vamos aos textos aqui. Por quê? Ele vai fazer aqui pelo menos 8 petições a Deus na inauguração do templo. Veja que ele já inaugurou o templo, ele já sentiu a presença de Deus, ele já ofereceu o sacrifício ao Senhor, ele já fez tudo o que era necessário, ele preparou os sacerdotes, ele preparou tudo. Já está tudo muito pronto, muito bonito. Ele poderia muito bem bater a mão, tarefa cumprida, acabou, agora você está no meu trono lá, ficar só mandando e desmandando e já era. Não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele vai buscar. Ele vai clamar a Deus, porque ele sabe que para ele chegar até ali, teve um preço a ser pago. E para ele se manter ali, naquela posição, tem um preço a ser pago. Porque o difícil não foi chegar, ele chegou por um decreto do próprio Pai. Mas e a permanência? E a vida dele? Porque, irmãos, um chefe de Estado, eles sofrem ameaças. Eles têm um sistema de segurança, um esquema de segurança, que se qualquer pessoa estranha encostar, e diga-se de passagem, é até impossível, porque ali tem guarda, tem polícia disfarçada no meio do povo, espalhado, não consegue chegar perto. Um estadinho, um rei igual Salomão era a mesma coisa. Então ele falou, Senhor, eu cheguei até aqui, eu não sei por quanto tempo eu ainda vou permanecer como rei de Israel, agora eu preciso da tua proteção. Eu não vou baixar a guarda. E aqui ele começa a fazer, primeiro ele faz uma oração ao Senhor, no verso 22 do capítulo 8, ele faz uma oração de dedicação a Deus. E o interessante é que ele vai lembrar dessa fidelidade de Deus no passado, sempre lembrando da história, sempre lembrando do passado. Diz assim, e pôs Salomão diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Isso é um rei, hein? Olha a posição desse homem, ele era um rei, mas ele não estava nem aí, falou, eu estou diante do povo, eu estou governando esse povo. O que ele está fazendo? Ele está de joelhos, esse aqui, deixa eu ver, ele está de joelhos, estendeu as mãos, depois Salomão diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. No mínimo aqui ele devia estar de pé, mas tem um outro texto que ele está de joelhos orando ao Senhor. Mas se ele tivesse, ele está com as mãos estendidas, mas ele está com a mão assim, em pé, e estendida aos céus, para abençoar o povo. Mas nessa primeira oração, ele disse, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus e embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência dos teus servos, que amam de tudo, de todo o seu coração diante de ti.
que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseres, porque em tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Ou seja, muito obrigado, porque o Senhor fez a promessa ao meu pai Davi, e hoje essa promessa se cumpre. Isso é a beneficência de Deus. Aí vem o que ele vai fazer agora, a partir do verso de número 25. Ele faz uma súplica pela permanência da bênção de Deus sobre o povo. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que ele falasse, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho. Se os irmãos meditarem em cada trecho que eu vou citar, eu alternei bastante versículo aqui, os irmãos vão ver que todas as bênçãos, são 8 bênçãos que Salomão pede a Deus, para ele e para o povo. E essas 8 bênçãos, ou 8 proteções que ele pede a Deus, todas elas são condicionais. Todas elas. Vejam que o texto diz assim, ó: não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente, olha como isso aqui, ó, somente que teus filhos guardem o teu caminho para andares diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que se dissesse ao teu servo Davi. Ou seja, para que Deus viesse cumprir, é necessário obediência, é necessário uma permanência, porque o que Deus fala, Ele cumpre, mas o homem também precisa interagir para que a promessa de Deus se cumpra. Essa é a primeira bênção, essa é a primeira súplica. A segunda súplica pela resposta às orações proferidas para o templo. Ele diz assim, ó: volte, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo, hoje se faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ele está pedindo, Senhor, toda vez que alguém entrar nesse lugar e clamar, ou que alguém estiver em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do território de Israel, se voltar para Jerusalém e levantar a sua voz no clamor, ouve a oração dos teus filhos, ouve a oração do teu servo. E nós temos um exemplo disso. Teve um moço com o nome de Daniel que foi parado em uma cova, cheia de leão, estava cativo lá na Babilônia. Mas ele tinha o que no quarto dele? Uma janela aberta, voltada para onde? Para Jerusalém. Agora, por que para Jerusalém? Porque para Jerusalém, para eles, era o símbolo da adoração. Então Daniel 3 vezes ao dia se prostrava ali para orar e buscar o Senhor. E Deus ouviu o clamor de Daniel quando ele orava. Tanto é que quando ele é jogado na cova dos leões, os leões não devoram a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel orava. Então a súplica, veja bem, quando a gente começa a lembrar da oração de alguém que fez no passado, a mesma coisa Salomão fez aqui, e a oração de Salomão, aí ele estava sentindo
conseguiria abençoar Abraão apenas com 100 anos? Para quem ele fez a promessa, ele tinha 75. Agora, a precipitação, irmãos, ela retarda a promessa de Deus na nossa vida. Porque o precipitado, ele deixa de confiar em Deus e vai confiar nos seus próprios méritos. Ele deixa de confiar em Deus e ele vai confiar nas suas próprias forças. Aí vem o salmista dizendo assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, porque é nele que nós temos a vitória. Salomão está aqui intercedendo, mas a oração de Salomão está surtindo efeito na vida de um moço chamado Daniel. Vamos caminhar. Súplica por julgamento justo. Que é um julgamento justo? E ele fala no verso de número 32 do capítulo 8: ouve tu então os céus e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto e fazendo recair ao proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Ou seja, Senhor, que esse lugar que está sendo inaugurado hoje seja o símbolo da tua justiça. Que o Senhor julgue conforme a reta justiça. E o que o Senhor dê o castigo a quem merece e dê a absolvição a quem merece. Aqui, irmãos, quando Salomão está fazendo essa justificativa, aqui, essa oração de justiça, ele não está pedindo exclusividade para o povo judeu ou para o povo israelita. Porque o mesmo Deus que julga o justo e o injusto, ele julga a humanidade como um todo. Ele não faz acepção de pessoa. Porque Deus, ele não tem filho favorito, irmão. Ah, esse aqui é bonitinho, ele pode pecar mais que o outro, então está limpo. Pode pecar e fica à vontade aí. Não, não é isso. Aquele que merecer, mesmo sendo cristão, entenda isso, mesmo sendo cristão, mas se o seu comportamento exige que Deus haja com ira na vida dele, Deus vai agir com ira na vida dele. Mas a culpa é de Deus? Não, a culpa é do próprio homem que cometeu o pecado, não se arrependeu. E aí Deus vai julgar segundo a sua reta justiça. Aí vem o profeta dizendo assim que aqueles que vão chegar diante de Deus tentando se auto-justificar, Deus já usa o profeta dizendo assim, que as suas justiças para mim, ó Israel, é como um trapo de imundícia, não serve, porque eu julgo conforme a reta justiça e eu conheço o som do coração dos homens. Por mais que com as suas palavras você tente se justificar, mas o teu coração eu conheço e eu sei como está o teu coração diante de mim. Então Salomão está pedindo, julga conforme a reta justiça, e aqueles que clamarem a ti neste lugar, que o Senhor faça o juízo a quem quer que seja. Uma palavra mais pesada: se tiver que matar alguém, mate, mas se tiver que fazer alguém viver, faça viver. Justiça. Isso é justiça. E aqui o povo de Israel vai experimentar esse julgamento do próprio Deus. Súplica por perdão e libertação do cativeiro. Verso número 33: quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, ou seja, a consequência é causa e consequência. Pecado trouxe a consequência, cativeiro. Senhor, mas se lá no cativeiro esse povo se arrepender, visita ele. Irmãos, é uma aliança que Deus está fazendo com Salomão e Salomão fazendo com Deus aqui, porque toda essa história de Israel vai passar. Eles vão para o cativeiro sírio, eles vão para o cativeiro assírio, eles vão para o cativeiro babilônico, eles vão para o cativeiro grego, para o cativeiro persa, eles vão sofrer vários cativeiros, mas quando eles clamam a Deus, Deus ouve o seu clamor, eles se arrependem e Deus livra eles do cativeiro. É a oração de Salomão, irmãos, surtindo efeito sobre esse povo. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado, ou seja, a consequência, pecou, vai sofrer as consequências, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orares e suplicarem a ti, nesta casa, olha o que ele fala, no verso 34, ouve tu então os céus. Isso aqui é uma oração intercessória. Então, irmão, a tua oração, quando você intercede pelo teu filho, quando você intercede pelo teu marido, aparentemente parece que não está surtindo efeito nenhum, mas está surtindo efeito. Vai chegar uma hora, e quantas das vezes, talvez ele não te conte, mas quantas das vezes ele vai nos dar livramento. Esses dias mesmo eu estava lá para o lado de Jaú, sei lá, para o lado para baixo do Sucesso ali, bem depois do Barulhos, trabalhando, e eu me lembro, eu parei o carro, perto do campo de futebol, com o aplicativo parando de
fiquei olhando no retrovisor. E eu vi quando dois indivíduos iam subir na rua. Não tinha ninguém na rua. Era por volta das 8 horas da manhã. Já estava para lá de Guarulhos já. Aí quando eu estou, e o vidro do carro é insufilmado, é quase quadrado, eu estou dentro, consigo ver quem está fora, mas quem está fora não consegue me ver por dentro, a não ser pelo vidro da frente que não tem insufil. E aí eu estou parado aqui e aqueles dois meninos me chamaram a atenção, que o moleque me chamou a atenção. Falei, Jesus, e agora? Esse menino vão me roubar. Me cobre com o teu sangue. E foi dito e feito. Não fui assaltado, mas vou terminar a história. Aí eu estou olhando a rua assim, na minha frente do carro, e subindo uma moça. Eu falei, agora, Jesus, bagunçou foi tudo. E esses camaradas, quando eles viram a menina, eles disfarçaram um pouco para lá. Quando eu vi que eles começaram a disfarçar, eu falei, eles vão me roubar, Jesus, e agora? Eu não tinha dinheiro, eles iam levar o carro. E eu ia ter que ir de a pé pela marginal ali e vir embora. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque quando alguém intercede por nós, Deus dá livramento. E eu creio que a oração da igreja, a oração do meu pai, que muitas vezes eu chego aqui, ele está de joelho orando, está intercedendo que eu já ouvi, irmão Pedro orando por mim aqui, que eu já ouvi, ele orando por mim, as irmãs do Senhor estão aqui orando por mim. Esse camarada aqui, quando eles chegaram perto do carro, eu estava aqui achando o carro e liguei o carro. Quando eu liguei o carro, eles deram meia volta e desceram correndo. E eu, alagoando atrevido, o que eu fiz? Eu fui lá na frente, manobrei o carro e fui seguindo os caras. Passei por eles assim, olhei bem na cara deles assim, ó. Eu me roubar nessa outra aqui, mas Deus não deixou. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus que nos guarda. Às vezes o inimigo, eu já peguei bandido dentro do carro. E o Espírito Santo Deus falou no meu coração, eles vão te roubar. E eu falei, Jesus, me cobre com o teu sangue. Pronto, irmão. Começa a conversar, Deus nos dá uma estratégia, a pessoa desce e ainda ouve de Jesus ainda. Sabe o que é isso? É livramento que Deus nos dá todo dia. Por quê? Porque tem alguém intercedendo, tem alguém clamando. Você está clamando por alguém e parece que a tua oração não está fazendo efeito. Vai fazer efeito sim. Continue orando, continue pedindo, continue suplicando, que uma hora dessa Deus vai entrar lá. Mas só que é o seguinte, quando Deus começar a trabalhar para trazer para a presença dEle, não peça misericórdia. Deixa Deus agir da maneira dEle. Sabe por quê? Porque Ele não fez a obra ainda na vida de muitos maridos, na vida de muitos filhos. É porque quando Deus começa a apertar, você fica com dozinha, você fica, ai meu Deus, não faz não, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, que Ele sabe como faz, por que faz e como Ele faz. Cada peixe, mas é pecado, é pescado de uma maneira. Tem peixe que vem no anzol, mas tem peixe que ele só vem na bomba. O pescador joga a bomba na água, o peixe morre, ele vai lá e pega. Do contrário, não, deixa Deus jogar a bomba, deixa Deus explodir tudo lá. E quando Ele reconhece que Ele não é nada e que Ele precisa de Deus, Ele vai vir chorando, mas vai vir arrebentado, vai vir, porque a curação tem feito. Tira a mão da onde Deus não mandou você colocar a mão, deixa Ele trabalhar ao bel prazer dEle, porque se Ele tem promessa, Deus vai fazer cumprir a promessa. Tira a mão e deixa Deus agir. Glória a Deus, aleluia. Tira a mão. Nosso maior problema é que nós intercedemos, irmão Pedro, e depois ficamos lá avisando. Não, tadinho, o bonitinho de Jesus, não. Fica ali, passando a mão, não. É o bichinho, é meu bichinho, é meu filhinho, é meu maridinho. Tira esse diminutivo, entrega ele na mão de Jesus e deixa Jesus trabalhar na vida dele. Deixa ele tomar um susto, porque eu vivi essa experiência aqui na minha casa. Eu tenho um irmão que ele se desviou. Hoje ele está muito crente, mas ele está de volta, graças a Deus por isso. Mas um dia ele brincando com Deus, ele olhou para minha mãe e falou assim: mãe, eu só vou voltar para a igreja o dia que eu ver uma coisa muito forte na minha frente. Ô irmão, para que aquele malandro foi fazer um negócio desse? Um dia nós estávamos dentro de casa, todo mundo sentado ali, conversando, a minha mãe na cozinha, ali na sala, assistindo televisão. Daí a pouco apagou a luz, acabou a luz na rua, e aí esse meu irmão começa a dar gritos, desesperado dentro de casa, vendo demônio, literalmente, vendo demônio dentro de casa, e corria, irmãos, um negócio, vocês não têm noção do que é isso, um negócio desesperador. Agora você imagina uma casa toda escura, com um homem dentro de casa, gritando que estava vendo o demônio, que queria pegar ele de qualquer jeito, e corria da sala para a cozinha,
desespero todo, e minha mãe parava, minha mãe, mulher de Deus, só parou e ficou olhando. Eu não vi ela dar um grito nele. Eu só vi ela dizer assim: você não pediu uma coisa forte? Você quer ver mais o quê? Colocou as mãos dele e caiu demoniado, Jesus libertou ele. Está aí. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, deixa Deus trabalhar. Ó, entrega e descansa. É o que Salomão está fazendo aqui. Está pedindo perdão pelo povo. Ó, se o povo pecar e se arrepender, restaura ele. Vamos caminhar. Súplica por perdão e chuva dos céus. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito séria, porque ele fala de dois tipos de chuva aqui: a chuva temporã e a chuva seródia. O que é a chuva, irmão? A chuva fala do controle da natureza. Quando Deus está virado com a nação de Israel, ele controlava o tempo e a chuva e não caía a chuva. O profeta Jeremias, no capítulo 8, verso 20, diz assim: ó, passou a seca e findou o verão e nós não fomos salvos. Em outras traduções diz: e nós não colhemos nada. O que significa isso? A seca dominou a nação de Israel, a fome bateu porque por causa do pecado. Irmãos, tudo isso que acontece, fenômenos da natureza que acontece no mundo, fome, peste, terremoto, tudo isso é consequência do pecado. É porque o homem não reconhece quem é Deus. Mas a partir do momento que o ser humano ele passa a reconhecer quem é Deus, Deus manda a chuva no tempo certo, porque o povo de Israel clamava pela chuva temporã e a chuva seródia. O que é a chuva temporã? A chuva temporã é aquela chuva que vinha e regava toda a terra, e ela tinha que vir na medida, porque ela tinha duas funções. A primeira função era regar a terra, e a segunda função era molhar, era regar aquelas plantas que já estavam a ponto de colher, porque os seus grãos, essa chuva fortalecia a semente já plantada e ela crescia com mais força, com mais vigor. Então Deus cerrou o céu, não caía mais chuva, nem a temporã e nem a seródia. Por quê? Por causa do pecado. Mas Salomão faz um pedido: Senhor, mas se o povo chegar aqui neste lugar, se arrepender, orar, perdoa os pecados do teu povo, Jesus, manda chuva sobre a terra, para que eles colham no tempo certo, para que haja abundância de viveres, para que eles sejam abençoados. Ou seja, irmãos, você que essa oração de intercessão, ela acopla toda a vida do ser humano, toda a nossa necessidade do mundo. Não é só uma necessidade do cara, porque quando nós vemos as coisas no mundo acontecer, irmãos, pode ver, Deus está irado, porque quem controla a chuva é Deus. Deus é dono do tempo, Deus é dono da terra, Deus é dono de tudo. Vamos caminhar aqui. Súplica por perdão e libertação da fome. Ou seja, é uma sequência de catástrofes. Porque se não cai a chuva, não tem colheita. Não tem colheita, não tem trigo, não tem cevada, não tem comida. Vê que um mal puxa o outro. Mas a oração resolve todos os problemas, muito pouco. E Salomão já está entendendo, verso 36. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos, pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas porções, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica, ou seja, tudo voltado para oração e súplica. Então não tem vitória com sua oração. E suplicar é gritar, suplicar é clamar. O tempo ali já foi, vou deixar para a próxima terça-feira. Vou parar por aqui. Suplicar é isso, irmão. Suplicar é gritar, é clamar. Então você está intercedendo por alguém? Analise por que aquela pessoa está sofrendo. Vamos analisar também por que nós estamos sofrendo. E vamos nos apresentar diante de Deus, para oferecer a Deus o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, um coração quebrantado diante dele. Vamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor e ver o que está acontecendo, e a nossa oração era assim: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que ela reconheça o seu pecado, para que ele reconheça o seu pecado. Abre os meus olhos para que eu também reconheça o meu pecado. Não é só eu apontar para o outro, não, é eu olhar para dentro de mim também, é nós olhar para dentro de nós, como o profeta Isaías: ai
É oração e súplica, irmão. Não tem vitória sem oração. E se tem intercedido por alguém, descansa. Deus vai visitar lá. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo essa noite. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações pela palavra. E que nós possamos ser guiados por essa palavra. Porque é por ela que nós vamos chegar até os céus. Amém? Nosso trabalho segue normal, amanhã nós vamos trabalhar.